Devido à separação de escoamento que vimos em objetos de geometria real, não temos nenhuma teoria robusta para calcularmos as forças à volta dos corpos de geometria arbitrária para também números reinos arbitrários. Portanto, precisamos tratar este problema de uma forma experimental, seja em laboratório, seja numericamente, uma experiência numérica, ou seja, usando dinâmica de fluidos computacional. Vamos olhar para arrastos sobre corpos bi e tridimensionais, portanto, coisa deste género, corpos aerodinâmicos, e depois veremos no fim sustentação de corpos tipo aerofólios e aviões, projéteis, pássaros, insetos. Na verdade, vai ser toda esta parte, é uma parte muito expositiva. Vamos ver uma série de como é que os coeficientes variam, os principais fenómenos e alguns valores indicativos para certas geometrias simples. Apesar de olharmos apenas para a força de arrasto e para a força de sustentação, é importante perceber que, na verdade, temos aqui 6 graus de liberdade. Temos as 3 forças que podem estar a ser exercidas pelo escoamento no corpo, ao longo de cada um dos eixos. A força de arrasto na direção do escoamento, que está aqui representada. A força de sustentação é uma força vertical, na direção perpendicular ao escoamento na vertical, tipicamente positiva para cima, mas pode também haver uma força de sustentação negativa, uma downforce, como por exemplo na maioria dos automóveis. E poderemos também ter uma força lateral, já vamos ver alguns exemplos. Estas forças podem provocar 3 momentos. O momento de rolamento, se esta for a direção do escoamento, estamos a falar de uma rotação ao longo deste eixo, do eixo do próprio escoamento. Temos o momento de guinada, que é um momento assim, com uma rotação neste sentido, em torno do eixo vertical, e o momento de arfagem, também muitas vezes chamado em inglês pitch, neste sentido. Em inglês isto é o pitch, isto é o yaw e isto é o roll. Se o corpo for simétrico em relação ao eixo alinhado com o escoamento, temos apenas arrasto, sustentação e o momento de arfagem, neste sentido. Vamos ver aqui alguns exemplos. No caso de um avião com forças laterais a provocarem um momento de guinada que o avião tem que contrabalançar. Um exemplo mais dramático, conhecido, é desta força de, neste caso, uma força de sustentação descontrolada que faz, num momento clássico, em alemão, penso, faz levantar o automóvel desta forma. Portanto, estamos a falar de um momento de arfagem de pitch. O rolamento é mais difícil de visualizar, menos frequente, apesar de tudo. É algo que, por exemplo, pode ser visto no caso de um avião com uma hélice, vamos pôr uma única hélice à frente, em que o momento que a hélice está a impor ao escoamento, ao ar, e vice-versa, tem um momento oposto, que o próprio avião tem que contrabalançar, o piloto, através de elementos aerodinâmicos nas pás, para contrariar este momento de rolamento que, de outra forma, estaria a ser imposto ao avião. Se o corpo ainda por cima tiver 2 planos de simetria, como por exemplo qualquer sólido gerado por revolução, e o escoamento for paralelo a eles, portanto, vamos supor que estamos a falar de um cone
que esteja a ser sujeito a um escoamento ao longo do seu eixo, então apenas temos força de arrasto porque há simetria e as forças, por exemplo, de sustentação na superfície de cima, a empurrar para baixo, são iguais às forças na superfície de baixo a empurrar para cima. Portanto, só temos arrasto na direção do escoamento. O coeficiente de arrasto, como já vimos, é definido pela força de arrasto sobre um meio de ρ vezes a velocidade ao quadrado vezes uma área. Essa área pode ter diferentes definições consoante o corpo. Se for um corpo cujo arrasto é sobretudo feito à custa do arrasto por fricção, como por exemplo no caso da placa plana que vimos, a área que faz sentido, e na verdade a única área que temos da placa, porque a área frontal nós assumimos que era zero, não tinha espessura, é a área planiforme, é a área ao longo do qual o atrito está a verificar. Para corpos cujo atrito seja provocado sobretudo pela diferença de pressão na face frontal comparada com a face traseira, portanto, devido ao somatório das pressões na direção do escoamento, é só na componente desse eixo, é típico usar a área frontal no denominador do coeficiente de arrasto. Portanto, o que é importante, contudo, é nós, quando estivermos a usar resultados de coeficiente de arrasto obtidos em laboratório, perceber, à custa da publicação que acompanha esse estudo laboratorial, como é que esse coeficiente de arrasto foi definido, foi calculado, com que área, para depois, no nosso modelo, protótipo, nós extrapolarmos e calcularmos a força de arrasto usando a mesma área. A área homóloga, quero dizer. Temos também, no caso de navios, que a área típica para calcular o coeficiente de arrasto é apenas a área de contacto, a área molhada de contacto do navio com a água. O coeficiente de arrasto, assim como a de sustentação, o coeficiente de sustentação pode ser sempre decomposto pelo coeficiente de arrasto gerado por fricção, que foi o que tivemos a ver apenas na placa plana, e pelo coeficiente de arrasto por pressão, também chamado arrasto de forma. Se considerarem, por exemplo, aqui um corpo com um comprimento C e uma espessura T, se essa espessura for basicamente zero, comparado com o comprimento, então todo o arrasto é um arrasto por fricção, 100%. Se tivermos o oposto, em que temos uma espessura T, uma dimensão T, que é comparável à dimensão C, ou seja, o rácio entre elas é de 1, então nesse caso já temos uma percentagem do arrasto por pressão de forma, devido à pressão que se acumula na face frontal, comparada com a face ajusante, que corresponde quase a 100%, a 97% do arrasto aí vem da forma, da pressão, e apenas 3% vem por fricção. Portanto, há esse valor. E, portanto, a utilização de um coeficiente, ou a utilização de qual das áreas para o cálculo do coeficiente de arrasto, aqui designado por CD, já agora do inglês drag, tem muito a ver com a forma como esse arrasto é gerado. Portanto, não faria sentido estar-se a usar a área frontal para calcular o coeficiente de arrasto de um corpo assim, se esta dimensão for muito pequena. Portanto, se isto tender para zero, basicamente estamos a tender para a placa plana, e a placa plana não tem área frontal. A área frontal tende para zero também, portanto o coeficiente de arrasto tenderia para infinito. Portanto, nesse caso, tendencialmente usar-se-ia a área planiforme, que está na linha de baixo. Também se percebe que quanto mais longo e fino
que é o que este gráfico representa, maior é o peso das forças viscosas comparadas com o coeficiente de arrasto, com a força de arrasto devido à pressão, à forma. Quanto mais curto e rombudo, será o oposto. As forças de pressão dominam sobre as viscosas e, portanto, a grande parte do coeficiente de arrasto total vem da pressão e não do atrito. Olhando agora para o escoamento em torno de uma esfera, onde temos separação e um corpo comum. Nós, como já vimos, essa separação vai ocorrer devido ao gradiente de pressão adverso. Aqui o que se quer mostrar é que essa separação ocorre para ângulos diferentes, consoante o escoamento seja laminar ou turbulento. No caso do escoamento laminar, essa transição, ou essa separação, vai ocorrer para um ângulo que experimentalmente já foi determinado como sendo de 82 graus. Já uma camada limite turbulenta, devido à maior energia transportada pelos vórtices que estão presentes no escoamento turbulento. Ela consegue resistir mais tempo à separação, ao gradiente de pressão adverso, e essa separação só ocorre a 120 graus. O que é que isto vai levar também a provocar? Que a esteira da camada limite laminar, como sai deste ângulo de 82 graus, vai ser muito mais larga do que a esteira da camada limite turbulenta, que é mais estreita porque sai mais tarde, acontece mais tarde. E como tal, o coeficiente de arrasto da camada limite turbulenta de uma situação destas à volta do mesmo corpo vai ser menor para este caso, um CD de 0,3, ou um CA de arrasto, comparado com o caso laminar. Estamos a falar aqui de um quarto, quer dizer que a força de arrasto é também ela um quarto para a mesma velocidade e a mesma área. E como tal, portanto, temos aqui uma variação do coeficiente de pressão, portanto isto é essencialmente a pressão, menos a pressão no escoamento não perturbado, sobre, mais uma vez, um meio de rodas da velocidade ao quadrado. Temos esta linha inferior, o caso de um fluido invíscido, em que haveria total simetria entre o que se passa à frente do corpo e atrás, portanto não há força de arrasto, a pressão recupera totalmente e voltaria ao seu valor de pressão antes de encontrar o corpo. O caso turbulento é a linha que mais se aproxima desse caso invíscido teórico. No caso laminar, vamos ter a pressão a descer, tal como no caso turbulento, depois começa a subir, portanto aqui temos o gradiente de pressão adverso, a pressão a subir com a direção, neste caso com o ângulo, não é? E temos a separação a ocorrer a cerca dos 82 graus. No caso turbulento, nós temos uma descida da pressão igualmente, até a valores mais baixos, temos depois uma subida, mas a separação só ocorre mais tarde, cá está, cerca dos 120 graus, e depois aqui o que temos é a esteira, com uma pressão mais baixa no caso turbulento do que no caso laminar, em que temos essa pressão mais alta a empurrar para trás. E aí está. Se isto é um resultado, uma visualização desse fenómeno, tendo-se feito cair uma esfera no líquido, do lado esquerdo temos a separação a acontecer a um ângulo que podemos aqui visualizar, sendo aqui o centro da esfera, de cerca de 82 graus. No caso turbulento, ela está a acontecer mais tarde aos 120 graus. Esteira mais estreita, neste caso turbulento, do que no caso laminar, e o que leva a uma pressão mais alta no caso laminar, portanto a impedir o movimento, a dificultá-lo pelo menos, e uma esteira mais estreita e pressão mais baixa no caso turbulento, e portanto
um coeficiente de arrasto também inferior. E é justamente por isso que as bolas de golfe têm as imperfeições que têm na sua superfície, em vez de serem bolas macias, como bolas de bilhar, para que o escoamento transite mais facilmente para turbulento, diminuindo o coeficiente de arrasto, diminuindo a força que resiste ao movimento da bola e que ela possa chegar mais longe e o golfista atingir uma maior distância com as suas tacadas, que é o que se pretende para gastar menos tacadas a pôr a bola no buraco. O coeficiente de arrasto é altamente dependente da forma, portanto, para além da questão do regime. Temos aqui exemplos do coeficiente de arrasto para um corpo rombudo, de arestas vivas, sendo cerca de 2.0 para este corpo retangular, bidimensional. Se a forma, a superfície frontal for boleada, arredondada assim, conseguimos reduzir isto para quase metade, sem alterar grandemente a esteira, estamos a eliminar estas recirculações em cima e em baixo. Se, contudo, o corpo for alongado e na sua extremidade ajusante tivermos uma redução da secção lenta, gradual, consegue-se reduzir a largura da esteira na saída, de tal forma que esse coeficiente de arrasto baixa uma ordem de grandeza, praticamente. Temos aqui outros resultados experimentais a ilustrar a variação do coeficiente de arrasto com a forma, com o número de Reynolds, perdão. Para corpos rombudos, temos muito pouca variação do coeficiente de arrasto com o número de Reynolds. Para o caso particular da placa plana com a parede macia, rugosidade baixa, temos uma diminuição do coeficiente de arrasto com o comprimento, portanto, com o número de Reynolds, na verdade, e quando chegamos a este ponto, temos um aumento porque estamos a transitar de laminar para turbulento, isto justamente aqui, cerca de 5 vezes aqui. Lembram-se que a camada limite turbulenta tem uma maior tensão de corte na parede comparada com a laminar e, portanto, este arrasto, como é todo provocado por fricção, aumenta com a transição. Já para os outros corpos, em que o arrasto é maioritariamente de forma, temos, como vimos no caso da esfera, uma queda no coeficiente de arrasto quando há uma transição de laminar para turbulento, que é, por exemplo, o caso aqui deste cilindro. Para corpos tridimensionais temos coisas parecidas, com a transição aqui, esta queda abrupta, ali o caso da esfera muito parecido com o caso do cilindro, e, portanto, temos aqui uma dependência forte do coeficiente de arrasto com o número de Reynolds para estes corpos. Aqui são valores indicativos para corpos bidimensionais, portanto, isto é mais para a vossa referência, em uso em exercícios, sobretudo. E temos valores também para outros corpos bidimensionais e depois para corpos tridimensionais, cones, cilindros, etc. Até aqui algumas indicações para árvores, paraquedas, etc. E para outros corpos tridimensionais, finalmente. Isto tudo vosso livro. Falando agora de coeficientes de arrasto em veículos automóveis. A força de arrasto tem vindo a diminuir ao longo dos anos, da evolução da indústria, e tem vindo a diminuir por dois motivos.
Uma é a diminuição do coeficiente de arrasto com um aprimorar da forma dos veículos. A outra tem também a ver com a diminuição da área frontal dos automóveis. Portanto, não só o coeficiente de arrasto diminui, mas como a área que está no denominador também está a diminuir. E, portanto, a força de arrasto, que é o coeficiente de arrasto vezes o meio de rol vezes a velocidade ao quadrado vezes a área diminui, o coeficiente de arrasto diminui e a força de arrasto está a diminuir duplamente. Né? E isso, claro, traz poupanças em combustível, aumentos na velocidade máxima, etc. Temos aqui um exemplo que é um bocado um mito urbano do Austin Allegro, da British. Como é que se chamava essa empresa? Leyland, acho eu, que, pronto, é um carro que era comicamente descrito como sendo mais aerodinâmico andar para trás do que andar para a frente, e de facto é verdade, mas não é nada exclusivo do Austin Allegro, sobretudo em carros desta época, que tem uma grelha frontal para refrigerar os radiadores, coisa que está a acabar com os automóveis elétricos, claro, mas que tornava quase inevitável que isso fosse o caso, além da questão de para-brisas, etc. Portanto, era de facto mais aerodinâmico andar para trás do que para a frente, mas não é exclusivo deste veículo, que ficou com uma fama um pouco injustamente. Recomendo também para visualizações de escoamentos em torno de automóveis estes vídeos do gracegarage.canadá, em que ele usa modelos de automóveis e um túnel de água com geração de partículas penso que também é por eletrólise que ele gera esta visualização. Por acaso não sei que partículas flutuantes é que ele está a usar para depois estudar ou visualizar as recirculações que se formam em diferentes partes destes vários modelos. São interessantes para quem está interessado nesta parte da aplicação dos conceitos deste capítulo. Finalmente, alguns exemplos de redução do arrasto em casos práticos. Temos um primeiro exemplo, um defletor de um avião, que já viram certamente no topo de várias cabines. Trata-se aqui de uma placa que o objetivo é defletir o escoamento num ângulo mais suave da caixa do contentor que está atrás da cabine e que, portanto, diminui desta forma, puramente geométrica, o arrasto por pressão que o caminhão tem. E isto é muito significativo, pode levar a uma diminuição de 20% no coeficiente de arrasto, o que, consoante a velocidade a que o caminhão se esteja a deslocar, pode reduzir em muito o consumo de combustível, que na indústria de transportes é, obviamente, a grande despesa e o grande foco de poupança. Um segundo exemplo é menos comum, talvez, ou menos conhecido, tem a ver com a navegação e quem já tiver visto, tudo em navios mercantes de grande porte, que na quilha há uma protuberância de dimensões muito significativas a projetar-se nesta direção que vamos ver. Qual é o objetivo disto? O navio a deslocar-se nesta direção vai formar esta onda, uma onda de proa, que se chama, que está a fazer aumentar a área de contacto entre a água e
a quilha do navio. Toda esta área está a ser sujeita a um arrasto que se quer minimizar. E faz-se isto introduzindo então essa perturbarância, aqui vamos ver, que tem o efeito de gerar uma onda adicional que vai cancelar ou diminuir a altura da onda original que se formava na proa do navio. E, portanto, faz diminuir, à custa deste, puramente por geometria, por interação de uma componente adicional, que não está aqui a fazer mais nada, do que estar a reduzir a área de contacto entre a água e a quilha do navio. E, com isso, reduz o arrasto. Vamos ver um exemplo curto do cálculo arrasto por pressão e da aplicação dos valores representativos que foram dados nas tabelas anteriores. Para ver este caso, portanto, temos uma, da versão brasileira do nosso livro, caminhonete com uma área de arrasto livre CA vezes a área, portanto já tem o produto do coeficiente de arrasto vezes a área de 3,25 metros quadrados, isto para o veículo apenas. Queremos calcular a potência necessária em HP para conduzir o veículo a 89 km por hora, primeiro com área livre e segundo, portanto só o veículo, e segundo com um letreiro de 0,91 por 1,82 metros instalados como mostra a figura, ou seja, frontalmente contra o escoamento quando o veículo se desloca. E além disso, temos uma resistência de rolamento de 667 N. Tudo isto a ser calculado ao nível do mar, serve aqui apenas para termos a massa volúmica do ar. Então, antes de mais, e já estando ali calculado, a velocidade é de 89 km por hora, que é igual a 24,7 metros por segundo. Partilhando agora o iPad, nós temos, não tomei nota da força devido ao atrito de rolamento de 667 N. Então, caso A, sem letreiro. Ora, sem letreiro temos apenas a força de arrasto devido ao veículo apenas. Portanto, essa força de arrasto vai ser igual, e pela definição, volto aqui a escrever, que o coeficiente de arrasto é igual à força de arrasto do meio com velocidade ao quadrado vezes a área. Nós aqui o que sabemos é este produto CA vezes a área para o carro. Se multiplicarmos com o meio de válvula de velocidade ao quadrado, obtemos a força de arrasto. Portanto, este valor foi-nos dado de 3,25 metros quadrados para o caso do veículo apenas, e fazendo esta conta simples, a massa volúmica do ar ao nível do mar, podemos ver esta tabela da atmosfera padrão, 1,2, cerca de 1,2 kg por metro cúbico.
Portanto, 1 meio vezes 1,2 vezes 24,7 metros por segundo ao quadrado, vezes 3,25. Dá uma força de arrasto apenas sobre o veículo de 189,7 Newton. Logo, a força total que temos que vencer é igual à força devido ao rolamento, ao atrito com a estrada, mais esta força de arrasto. Ou seja, a este 1189 vamos tomar os 677 e chegar a 1856,7 Newton. A potência é igual à velocidade vezes a força. Força vezes velocidade é mais comum, talvez. Essa ordem, tê-la. Ou seja, multiplicando estes 1856 por 24,7 metros por segundo, obtemos 45.860 watts e em HP em HP 61,5 HP. Já com o letreiro, temos que adicionar a estas forças de arrasto sobre o veículo e de rolamento o arrasto do próprio letreiro. Ora, precisamos então do coeficiente de arrasto, a área conseguimos calcular, basta-nos o coeficiente de arrasto para calcularmos essa força a custo desta mesma equação. Agora, o que muda é este termo que aqui está. Sabemos a área, falta o coeficiente de arrasto. Para isso, vamos às tabelas, aqueles valores indicativos. Eu vou voltar aos slides. E tínhamos aqui um corpo tridimensional, que é uma placa retangular com altura H, no nosso caso 0,91, uma largura B, e em função do rácio B sobre H, que no nosso caso é 1,82 a dividir por 0,91, ou seja, 2, temos um coeficiente de arrasto que está entre estes dois valores. 1,18 e 1,2. Eu vou tomar um valor de 1,19. Não vale a pena estar a pôr mais casas decimais em valores que são puramente indicativos. E então, com esse coeficiente de arrasto para o letreiro, podemos agora calcular o produto do coeficiente de arrasto pela área, porque temos algo homólogo àquilo que nos foi dado para o veículo, de 3,25, e no nosso caso então 1,19 do coeficiente de arrasto vezes 0,91 da altura vezes 1,82 da largura, ou seja, para o letreiro isto é 1,97 metros quadrados. Então calculamos da mesma forma força de arrasto sobre o letreiro igual
ao meio da mesma massa volúmica, da mesma velocidade ao quadrado, mas agora este CA vezes A é do letreiro e igual a 1,57. Isto dá 0,5 vezes 1,2 vezes 34,7 ao quadrado vezes 1,97 metros quadrados, 721,45 minutos. Então, a força total vai ser igual à força de rolamento mais a força de arrasto sobre o veículo. Aqui vamos assistir isso. Temos duas forças de arrasto agora, mais a força de arrasto do letreiro. Esta é 6,7. Esta já calculamos a 1856,7. Não, essa já era a soma, perdão. 1189,7 e esta última 721,5, as mesmas casas assim. Ou seja, a força total é de 2578 newton, o que dá uma potência, quando o treino é instalado, necessária para viajar a 89 km/h, deve ser isso, exato, de 63.680 watts ou 85,4 HP. Portanto, como vemos, temos aqui um aumento de 24 HP, ou se quiserem, 40% na potência necessária devido à instalação do letreiro numa posição francamente ideal. Não só aumenta o consumo, não só desestabiliza o veículo, como ainda torna difícil ler a mensagem publicitária que lá está. Portanto, tudo errado. Os únicos consumidores da mensagem seriam os carros que iriam à frente, que estariam a olhar para o retrovisor, ainda por cima a ver a mensagem invertida. Agora terminar com uma análise muito superficial da sustentação. A sustentação é geralmente, portanto, como já falamos, é uma força na vertical, na direção perpendicular ao escoamento, na vertical. No caso dos aviões e os répteis, por exemplo, estamos a falar de uma força que se pretende seja positiva para cima, de forma a dar sustentação ao corpo e, com isso, o avião voar ou o projétil atingir uma distância mais longa. Antes disso, vamos olhar para alguns parâmetros típicos da geometria destes perfis alares. São sempre corpos bastante aerodinâmicos, cujo objetivo é diminuir o arrasto e maximizar a sustentação. A sustentação ocorre por, sobretudo, uma diferença de pressão
na superfície superior e inferior uma diferença de pressão que se verifique, não neste perfil que estamos aqui a exemplificar, que é simétrico e que, portanto, sendo simétrico, se estiver alinhado com esta linha do perfil alar, estiver alinhada com a direção do escoamento, o escoamento será simétrico em torno dele e, portanto, só teremos arrasto, sobretudo por fricção nesta superfície e na inferior, e a sustentação não existe porque a pressão em cima e em baixo serão iguais, portanto não há diferença de pressão a provocar isso. Para ela acontecer, podem-se fazer duas coisas. Uma é alterar o ângulo que o eixo do perfil alar, a corda que se chama, é unir o bordo de ataque com o bordo de saída, o bordo de fuga, esta linha que aqui está, chama-se a corda do perfil alar. Se rodarmos em relação à direção do escoamento por um ângulo alfa, a que se chama ângulo de ataque, então aí já vamos ter uma pressão na face inferior superior à da face de cima e a soma dessas pressões vezes as áreas dão uma força ascendente, uma força de sustentação positiva. Outra forma é, mesmo tendo um ângulo de ataque zero, se a forma do perfil alar não for simétrica e for desenhada de forma conveniente, podemos mesmo assim, com um ângulo de ataque zero, conseguir ter uma força de sustentação à custa de um padrão de escoamento diferente na face inferior em relação à superior. Os coeficientes de arrasto e de sustentação são definidos da mesma forma que já vimos. A diferença principal aqui, como também já falamos, é que a área usada nesta dimensionalização dos coeficientes é a área planiforme e não a área frontal. Os coeficientes de arrasto e de sustentação vão então depender não só do número de Reynolds, mas muito deste ângulo de ataque alfa. Aqui temos um gráfico da variação do coeficiente de sustentação, aqui em inglês CL, do lift, em vez de sustentação, em função do ângulo de ataque. Isto para um perfil alar simétrico, pelo que em zero, para um ângulo de ataque zero, o coeficiente de sustentação é zero, como eu disse. E como o caso desta imagem que aqui temos e que já vamos ver o vídeo correspondente. Se aumentar, variar a geometria do perfil, acrescentando-lhe um flap é uma superfície aerodinâmica projetada aqui na parte traseira, aqui com um ângulo de 60 graus, portanto imaginem aqui uma placa orientada a 60 graus em relação ao escoamento, já temos um coeficiente de sustentação muito mais alto, mesmo para um ângulo de ataque zero, já temos aqui algo, um valor na ordem de 1.25. É o que os aviões fazem quando estão a aterrar, vocês veem a estender nas asas esses flaps, em parte da asa pelo menos, para aumentar a sustentação numa altura em que o avião tem que ter uma velocidade muito mais baixa para poder aterrar. À medida que aumentamos o ângulo de ataque, temos uma subida gradual do coeficiente de sustentação e da força de sustentação correspondente até um determinado limite. A partir desse limite, temos uma queda abrupta, que varia aqui com o número de Reynolds, no coeficiente de sustentação, porque na superfície de cima do perfil alar, a velocidade aumenta de tal forma que, ao depois expandir, depois de passar a curva da parte de cima do perfil alar, temos um gradiente de pressão adverso a empurrar o fluido para trás e temos uma separação do escoamento da superfície superior do perfil alar, que já vamos ver. Esta situação que se quer evitar, na grande maioria dos casos, chama-se stall, porque está o avião, se for esse o caso,
perde subitamente a sua força de sustentação e pode ser difícil voltar a recuperar e a controlar o avião. Vamos ver uma animação desse fenómeno. Temos mais uma vez os nossos vídeos dos anos 60, gerados por eletrólise, um perfil alar simétrico e, como tal, também o padrão das linhas de corrente é muito simétrico. Temos até aqui um ponto de estagnação bem definido, com a linha de corrente que está alinhada com a corda do perfil alar, e aqui a velocidade é zero. Bate mesmo no bordo de ataque. À medida que aumentamos o ângulo, cá está, estão perto da simetria das linhas de corrente, a pressão em baixo é superior, temos uma força de sustentação, até um determinado limite em que se exagera no ângulo de ataque e temos a separação a ocorrer e, como tal, temos uma situação de stall e uma perda da força de sustentação considerável. Claro, também há aqui um aumento do coeficiente de arrasto que, como se pode ver, facilmente se percebe que está a aumentar a força do fluido a empurrar este perfil alar para a direita. E pronto, concluímos assim o capítulo 6 e com ele a matéria, o programa da Unidade Curricular de Mecânica dos Fluidos. Eventualmente